Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo? Hoje, no vídeo de hoje, vamos dar continuidade naquele nosso papo, no nosso último papo, onde eu abordei e trouxe para vocês um tema sobre o arquivo da riqueza, né? Então vamos tentar aí lembrar um pouco o que é o arquivo da riqueza. Então, o arquivo da riqueza é como se fosse um arquivo mental, tá? Onde ali você deposita todos os seus pensamentos, crenças, medos, traumas. Traumas também, ele gera pensamentos limitantes. Então, de acordo com aquilo que você vai colocando na sua cabeça, você vai se programando. É importante descobrir se o arquivo que você tem mental, ele está desenhado para riqueza ou para pobreza, tá? Então, esse é o objetivo desse vídeo, para você conseguir entender e identificar o que é e o que você tem dentro aqui, que tipo de arquivo que você tem no seu subconsciente. Harv, que é o escritor do livro A Mente Milionária, ele cita nesse livro 17 arquivos da riqueza, né? Do qual ele diz que é muito importante a gente identificar esses nossos pensamentos, esse nosso arquivo, e a partir daí nos reprogramar. Porque se no seu arquivo ele estiver mais puxado para o arquivo da pobreza, dificilmente você vai conseguir ver o dinheiro de uma maneira bacana, dificilmente você vai conseguir gerar dinheiro, multiplicar ou até manter a riqueza na sua vida, tá bom? No vídeo anterior eu entreguei para vocês 5 arquivos, né, dos 17 que Harv menciona. E no vídeo de hoje eu vou entregar mais 5 arquivos. Então vamos lá. O arquivo número 6 da riqueza fala muito sobre que as pessoas ricas, elas são donas da sua própria vida. Enquanto quem tem aquele arquivo um pouco mais puxado para o arquivo da pobreza, eles tendem a terceirizar as suas próprias decisões. Então os ricos como que tomam as decisões com autonomia, sabe, da sua própria vida, e pronto, é assim, simples. Enquanto pobre, mais ou menos que eles espera que alguém possa dizer algo por eles, o que fazer. Então os ricos, eles tomam decisões com autonomia e eles assumem a consequência, independente de qualquer coisa. E os pobres, eles esperam que alguém diga algo, que diga o que fazer. Vive mais ou menos aí à mercê do acaso, né? Ou da vontade alheia. Então, para vocês entenderem melhor, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que alguém que você quer mudar de cargo, né? Quer fazer uma mudança na sua carreira. Simplesmente porque você não está feliz no lugar onde você está agora, fazendo o que você não está feliz com as atividades que você está desempenhando nesse momento, tá? Então, o arquivo da riqueza, a pessoa que tem um padrão ali do arquivo da riqueza, ela tende a fazer certos questionamentos quando se vê nesse cenário. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para mudar tudo isso, né? Que curso que eu posso fazer que pode complementar o meu currículo? Será que eu preciso cortar algum gasto? Que eu possa reter algum dinheiro para poder conseguir ter essa ferramenta, para poder conseguir trazer esse algo novo que falta para o meu currículo? Então, esses questionamentos, ele é uma evidência de que a pessoa entende que a vida dela é a responsabilidade dela, sabe? E que isso não significa que o medo ali não existe, mas aí é que tá o negócio. Toma decisões, faz questionamento e toma essas decisões mesmo com medo. Já quem tem um pensamento ao contrário disso, pensa, eu vou ver o que o meu chefe tem a dizer, vou esperar o que o meu chefe pode fazer, se o meu parceiro me ajudar, vou ver o que vai acontecer. Então fica nisso e na verdade isso acaba não sendo nada, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Mais recentemente, gente, deve estar ouvindo algum barulhinho aí, vocês me perdoem, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aí sobre algo que está acontecendo comigo recentemente, né? Então, assim, na empresa que eu trabalho temos o tal do trimestre, né? Fechando o trimestre, ou seja, os 3 meses, a cada 3 meses, temos uma reunião que aqui chamamos de one-to-one, onde eu converso, por exemplo, com meus analistas e eu converso, por exemplo, com a minha gerente. E é aquela conversa, como que foi o trimestre, o que você acha que está faltando, como você está assistindo aqui, o que você acha da minha liderança. É aquela conversa entre duas pessoas. E aí, nessa pergunta, a minha chefe me perguntou: Thiago, como você está se sentindo aqui? Como você se vê aqui
de longo prazo. E existe alguma coisa que eu posso fazer por você? Então aí, pessoal, foi assim, ali eu falei, olha, eu tô super bem aqui nas minhas atividades. Portanto, se você me perguntar como que eu me vejo no longo prazo, pra mim, na minha cabeça, o que entra sobre crescimento profissional, pra mim é justamente fazer aquilo que eu estudei, que, como vocês já sabem, eu acabei de me formar em marketing, né? Então eu falei, gostaria muito, eu vejo como estar nessa área como um crescimento profissional. E aí ela falou, o que eu posso fazer pra te ajudar? E aí eu peguei e falei pra ela, olha, o que você poderia fazer pra me ajudar não sei, eu gostaria muito de ver como que a gerente de marketing, ela trabalha, como ela se comunica. Eu gostaria de ver muito bem como as estratégias que estão ocorrendo aqui nas plataformas que estão vendendo, como que funciona uma estratégia de marketing para um produto não... como que se fala em português, gente? É algo não tangível, sempre me chamou a atenção isso, sabe? Se precisa de ajuda, eu sei que vai ser um pouco pesado, mas se tiver que ir a alguns eventos eu posso comparecer em alguns eventos com ela, que eu sei que ela sempre está nos eventos. Se precisa de ajuda, pra mim seria incrível eu começar a participar, mesmo de distante, acompanhar e ver como que funciona essa área de marketing aqui na empresa. E ela me disse, interessante, não tinha pensado nisso. E ela colocou lá como observação que ela ia me ajudar a me aproximar mais do marketing, de ver como que eles trabalham. E dentro da empresa, pessoal, eu sempre ajudei muitas áreas. Por isso que hoje eu tenho meu cargo de líder, porque sempre quando precisa de alguma coisa, eu sempre vou lá e apago o fogo. Eu não espero ninguém me pedir nem nada. Eu falo, eu sei fazer isso. Então eu tinha vantagem, por exemplo, que tinha fogo em alguma área, que para apagar o fogo só uma pessoa que falasse 3 idiomas. E eu falava, e ela ia e apagava. Eu trazia responsabilidade pra mim, eu praticamente ficava com 2 trabalhos assim na mão, e eu ganhava só pra um, né, que é o meu. Mas até no RH eu tava ajudando, eu parava de fazer o meu trabalho pra ir lá fazer entrevista com pessoas que diziam saber falar português. E aí eu ia lá ajudar o RH com essa parte. E eu fiquei 4 anos assim, tipo, apagando fogo, e quando surgiu um cargo pra liderança, ela me escolheu, sabe? Então, quando eu falei pra ela, queria estar próximo do marketing e o que eu quero fazer é me aproximar, e entender como funciona, porque se eu não gostar eu vou sair. Olha o barulho. E se eu não gostar eu vou procurar alguma coisa em outro lado, mas se eu gostar eu vou querer trazer pra mim responsabilidades e no momento que tiver uma oportunidade, eu sei que essa oportunidade vai ser minha, porque eu me conheço e eu não vou ficar esperando ninguém chefe falar alguma coisa ou me pedir alguma coisa. Não, eu tento ver fumaça e eu vou lá e apago. Pergunto se tá precisando de alguma coisa, porque eu sei que as minhas habilidades hoje, pessoal, vale ouro, sabe? Então assim, pra que esperar os outros falar alguma coisa, ou quando surgir... Tem gente na empresa que quer subir de cargo e que fica esperando a vaga ficar livre. Pra gente, não é assim. Na minha cabeça, antes mesmo de ter a vaga livre, eu já começo a fazer meu trabalho antes. Tanto é que a vaga que eu tenho hoje, que eu tô trabalhando como líder, nunca foi uma vaga que esteve disponível e livre, buscando para contratar. Não, quando tinha a vaga livre, já colocaram eu ali. Ou seja, não teve espaço para pensar e fazer processo seletivo. Era eu e pronto, acabou, sabe? Então ficar esperando, pra que ficar esperando? Já tá dentro da empresa, então vai lá e se mostra, se venda. Inclusive, isso é um dos atributos da riqueza que eu vou falar pra vocês lá na frente. Se venda, sabe? Então é isso, sabe? Número 7, pessoas ricas, elas se sentem atraídas de conviver com pessoas positivas e que têm sucesso, sabe? Eu não tô falando pessoa extraordinária simplesmente, mas que tem sucesso em algumas áreas da vida. Enquanto as pessoas pobres tendem a se focar muito no entretenimento e muitas vezes acaba sendo muito amigos de dor, atraindo pessoas que têm dores e muitas vezes que têm as mesmas dores, o que acaba gerando conversações negativas. E muitas vezes essas pessoas que geram esse tipo de papo, pessoas que são meio negativas, são pessoas que não têm sucesso. Pessoal, o ambiente
tem muito poder, sabe? Influencia muito. Então, se você sempre tá trazendo pessoas que têm pensamento de escassez, vai ser muito difícil você conseguir mudar a sua realidade. Então, vamos imaginar, sabe quando você tem aquele plano, aquele projeto, aquele sonho, aquela curiosidade, você comenta com alguém, aí você sempre ouve isso. Algo como, mas isso dá certo? Ou, por exemplo, que legal, é interessante, eu também queria, mas aí é melhor não se arriscar? Ou, inclusive, tem gente que tem, assim, cara de pau mesmo, assim, que tem coragem de falar na sua cara que você não tem um perfil. Isso me faz lembrar, lá atrás, que vocês já sabem aqui, que pra mim poder conseguir fazer mais dinheiro, pra mim conseguir realizar meu sonho, por exemplo, de sair do país, eu caminhava todos os dias, 4 horas no trabalho, pra reter esse dinheiro do transporte. Eu nunca vi esse ato de caminhar, por exemplo, como obstáculo, não. Pra mim, considerando que eu tava mais jovem, com mais energia, pra mim aquilo era oportunidade, era uma maneira a mais de reter aquele dinheiro que de alguma maneira passava na minha mão. Comecei a caminhar, eu não falava isso pra ninguém, eu vivia no meu mundo e pronto. Só que tinha uma pessoa lá no shopping, que trabalhava no shopping D, tinha um quiosque lá de pretzel, que a gerente, ela descobriu que eu tava caminhando. E aí eu me lembro que ela descobriu, ela falava pra mim direto, eu já fiz isso, mas não vale a pena não. Mas não vale a pena não. E eu sozinho na minha cabeça pensando, pra ela talvez não vale a pena, porque ela é fumante, imagina ela caminhar tanto, ela não vai aguentar, né? Então talvez pra ela gerar mais dor, mais algo mais desconfortável que pra mim. E outra, será que ela tinha algum fogo ardente, algum sonho ardente pra poder realizar, pra poder usar esse dinheiro? Ou ela usava esse dinheiro pra cigarro? Não ia fazer sentido pra ela, né? E eu falei, então, pra ela não faz sentido. Então eu consegui, separar a opinião dela com a minha realidade diferente. E aí eu me lembro que eu fui no shopping, pessoal, pegar o meu último salário, porque naquele mesmo dia eu ia pro aeroporto. Então eu fui no shopping, aproveitei isso, imprimi meu currículo, e aí eu fui lá na onde eu trabalhava, na loja, pra pegar meu último salário. E ela me viu, e ela falou, o que é isso? Eu falei, meu currículo. Aí ela pegou meu currículo e viu que tava todo espanhol. E aí ela pegou e falou, você vai ter coragem mesmo, Thiago? Falei, vou. E aí ela voltou a falar outra vez dessa coisa de caminhar e que não valia a pena, sabe? E aí eu não gosto de dar resposta para as pessoas que eu vejo que não faz parte do meu ambiente. Mas aí ali eu quis finalizar, porque eu sabia que nunca ia ver ela na minha vida. Eu peguei e falei pra ela, olha, sobre o dinheiro, no final das contas sim valeu a pena. Sim, valeu a pena. Pra mim. Só que não é o dinheiro em si, sabe? Ali naquele processo todo, veio muitas coisas além do dinheiro. Eu, por exemplo, fortaleci a minha capacidade e a minha visão sobre entrar em um projeto de longo prazo, onde ninguém vai te falar e dar uma certeza que aquilo vai dar certo. Ninguém me falou assim, Thiago, você vai começar hoje a sua jornada e sim, você vai conseguir mudar de país. Ninguém me falou. Não tinha, é como se tá no escuro. E hoje, gente, em tudo que eu faço hoje, eu faço sem precisar ter uma certeza se vai dar certo. A única coisa que eu me preocupo fazer eu tenho que melhorar 1% tudo que eu tenho que fazer para conseguir aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que ser constante com ações coerentes e que faça ecologia com meus objetivos. É tudo que eu preciso para que as coisas possam acontecer, sabe? Então, assim, em nenhum momento aquele pensamento daquela pessoa me afetou, porque ali eu já separei, sabe? Porque, sabe, eu me lembro que eu tava caminhando e eu ficava, pra mim, por dia, eu acho que uns 5 reais pra caminhar, né? Pra ir e voltar, eu ficava com 5 reais. Teve uma vontade um dia que eu fiquei com vontade de comer amendoim. E aí eu fui lá e comprei um amendoim. Aí eu tava caminhando, comendo amendoim e aí caiu a ficha. Eu falei, eu preferia ter pegado o ônibus do que comprado amendoim. Porque valia exatamente 5 reais. Aí eu pego e olho pra ela e falo, claro que pra ela não valia a pena. Ela caminhava tudo aquilo, ela era fumante, ela cansava, ela suava, ela parava pra descansar. E aí ela ficava com dinheiro e comprava mais cigarro. Então eu comecei a separar realidades e realidades, sabe? Mas o negócio aqui é que nem todo mundo consegue ter essa habilidade de saber separar realidade, situação, enfim. É igual aquele assunto da minha outra amiga, que ela me viu em um home office em casa trabalhando e ela começou a meio que criticar as coisas que eu fazia. Eu em casa e eu fazendo, por exemplo, bolo. E ela, eu não posso ficar em casa arriscando receitinha, eu tenho que sair pra vender o meu peixe. E eu me senti muito mal. Né? Hoje ela mudou muito a cabeça e eu falei pra ela, ó, se você se sente incomodada com isso,
Então, assim, não vai rolar, porque, assim, eu tô em casa hoje fazendo bolo, mas amanhã eu vou estar num cruzeiro, sabe? Então, assim, vai melhorar. Mas, assim, se eu não tá pronto pra acompanhar isso, eu não quero ninguém perto de mim que me faça me sentir mal, porque ela me fez me sentir mal. E aí eu comecei a trazer isso pra mim. Se tem pessoas no meu convívio que me fazem me sentir mal, eu vou separar essas pessoas do meu caminho. Outra vez eu vou falar pra vocês do Fernando Alves. Eu tive aí feriados prolongados aqui, né, em sábado e domingo, então eu fiquei 4 dias sem trabalhar. E eu falei, gente, eu vou preparar muito esses 4 dias pra não ficar só focado no YouTube. E o Fernando, ele tava trabalhando lá 12 horas. E ele falou, vou ver quanto sobra de tempo pra mim poder editar. E ele falava pra mim, amigo, que bom você ter 2 dias. Ai, como eu queria ter esses 2 dias, amigo. Aproveita muito, se organize, não se pressione. Então ele tava falando coisas boas pra mim, mesmo ele estando trabalhando às 12 horas. Ele tava falando, não se pressione, porque eu falei pra ele, eu tava com o dia todo organizado e aconteceu um negócio e aí já não vai acontecer. Ele, não se pressione, porque você saindo desse 4 dias com 3 conteúdos, 2 conteúdos, já vale ouro. Então você vê que uma pessoa te impulsiona, sabe? E então é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Hoje essa minha amiga, que a gente ficou 2 anos sem falar, ela já voltou. E hoje, inclusive, eu tava conversando com ela e ela me falou que naqueles anos lá que a gente tava falando, ela tava muito esquisita, ela tava passando por um processo, enfim. E ela realmente tá muito diferente. E é isso, pessoal. Então trata de cuidar do seu ambiente. Percebe-se que tipo de retorno você tem nas palavras das pessoas quando você solta alguma coisa. Se você está bem, por exemplo, eu tô em casa 4 dias trabalhando, eu tô de home office, e ver qual é o retorno. Se a pessoa vai te criticar, ou se a pessoa vai te impulsionar mais ainda, sabe? Então trata de observar essas reações, porque o ambiente, ele te modela. Já falei pra vocês aqui sobre amigo de dor, né? Foge de amigo de dor, pessoal, foge. Amigo de dor é quando você, por exemplo, tá num relacionamento muito ruim. E aí você encontra uma pessoa, aí vocês começam a conversar, e essa pessoa justamente também tá num relacionamento muito ruim. E aí você coloca, por exemplo, a culpa na pessoa. Mas porque ele porque o meu parceiro é assim, que não sei o que. Aí o outro, sim, né? Aí fica vocês dois só metendo pau no parceiro. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Convém pra você, inclusive, nesse momento, conversar com uma pessoa que tá em um relacionamento bom, sabe? Tranquilo. E porque talvez você ali naquela situação você não tá nem certa. Você entende? Não, por mais que você esteja certa, mas só pra ficar ali compartilhando a mesma dor, ter o irmão de dor, amigo de dor, não convém, pessoal. Não convém pra ninguém. Foge de amigo de dor. Percebe-se esses padrões das reações das pessoas ao ver o que você menciona, ou inclusive quando é algo bom, porque isso aí faz parte do seu ambiente, e o ambiente ele vai te modelar. Pessoas que vê problema só vai ter problemas. E 8, gente, o arquivo 8 tem um pouco aí que eu já mencionei lá no arquivo 6, aqui no primeiro desse vídeo, que é que pessoas bem-sucedidas, o arquivo da riqueza são pessoas que gostam de se promover. E as pessoas pobres, ela tem uma visão meia torta, negativa sobre vendas e de autopromoção. Então, as pessoas que têm um arquivo da riqueza gostam muito de vender as suas habilidades, os seus conhecimentos. Enquanto as pessoas já com arquivo de pobreza, vê isso como algo muito... coisas de pessoas manipuladoras. Vê como algo ruim. Eu não falo que não seja, mas não é só isso, sabe? Porque sabemos que na vida tem pessoas que usam ferramenta, pra fazer coisas ruins, né? Mas assim, e isso acaba travando, criando impacto negativo nas pessoas que têm um arquivo de pobreza, porque as pessoas não querem ser ruim no final do dia, né? Não querem. Então acaba olhando aquilo como uma coisa muito ruim, como algo muito negativo. Enquanto isso, pessoas com arquivo da riqueza, eles estão ganhando o mundo, porque elas estão cada vez mais promovendo os seus serviços, as suas habilidades, os seus conhecimentos, a sua imagem, o seu posicionamento. Então imagine, todo mundo tem aquela pessoa, por exemplo, que é muito talentosa para fazer doces, né? E tem ali todas as ferramentas para poder se posicionar. Só que algo nela trava ela de não aparecer, porque não quero parecer metida, arrogante, ou inclusive nas redes sociais, né? Vender o seu serviço nas redes sociais. Não, vou me chamar de blogueirinha, né? No diminutivo, como se fosse algo ruim, sabe? Vendedora de curso, enfim.
E enquanto isso, pessoas com mentalidade com o arquivo da riqueza, tá com muito orgulho ali pra falar, olha o meu resultado, olha a minha plaquinha, olha não sei o que. Eles gostam de compartilhar e falar os passo a passo, como que ele conseguiu, e falar das suas conquistas, né? E as pessoas meio que tem, essa pessoa é muito arrogante, tem um egocentrismo, né? Algo assim, eu vou procurar a palavra, colocar aqui porque algumas palavras eu esqueci. Então começa a colocar muitos rótulos assim em pessoas que se vende, que se posiciona. Vou falar aqui pra vocês, por exemplo, a minha prática no meu trabalho, que como vocês sabem, outra vez vou falar aqui sobre o marketing, né? Eu me lembro que a minha chefe, ela tava com um tema lá sobre coisas de importações, coisas de política, e aí ela tava pedindo pra toda a equipe operativa opinião, uma percepção e uma provável solução para esse cenário e tal. E aí ali eu falei, gente, ela pediu, então quer dizer que ela está esperando algo de mim, e aí eu mando esse algo para ela e ela vai ver e ela tá acima de mim. Então eu falei, eu vou ali mostrar minhas habilidades. Então eu comecei a dar opinião, a minha perspectiva e as minhas soluções referente a uma visão de marketing não operativa. Se eu quero sair da parte operativa, por que eu vou ficar ali nutrindo isso? Se eu tô já tratando de nutrir outras flores no meu jardim. Então eu falei, eu vou fazer o que ela quer, mas dentro de uma outra perspectiva, com uma outra visão, dentro daquilo do marketing, para mostrar, para me exibir mesmo, para ela saber que eu tenho aqui na minha cabecinha, porque não adianta ela só saber que eu tô ali, não adianta ela só saber que eu me formei na faculdade, sabe? Então, e qualquer oportunidade que tiver para me expressar, para mostrar para ela o que eu tenho aqui, eu tenho que fazer, pessoal. Eu tenho que aparecer, eu tenho que vender. Então, talvez o que eu falei nem ia servir muito para ela, porque ela queria algo operativo, mas eu naquele momento eu queria que ela me visse, eu queria me vender. Então ali eu passei já toda eu fiz um negócio grande, e aí eu falei sobre buyer personas, que não sei o que, e no final depois eu soube que marketing queria conhecer um pouco da parte operativa para poder conseguir trabalhar em uma campanha. Olha só, e que bom que eu me vendi, porque isso chegou na mão do marketing, sabe? Então, pessoal, a verdade aqui é, se você não falar o que você sabe, ou o que você é, ou mostrar o seu valor, como é que as pessoas vão saber? Então é importante entender que a autopromoção, ela não é arrogância. É simplesmente acreditar no valor que você pode entregar. Foi que eu vi ali a folha do Word em branco, falei, vou meter aí tudo que eu conheço. Talvez tudo que eu conheço para ela seja algo muito fraco, mas o mais importante naquele momento para mim é desenvolver esse hábito de me autopromover. Eu não sei se o que eu coloquei lá realmente teve um impacto forte do outro lado, eu não sei, mas o mais importante do que ter um impacto forte do outro lado é eu ter tentado e tá desenvolvendo essa habilidade de qualquer oportunidade que eu tenha de tratar de me vender. Número 9, pessoal, quem tem um arquivo da riqueza, elas no final do dia, elas sempre conseguem ser maior que o problema, sabe? E que quem tem um arquivo ali da pobreza sempre passa a ser menor que os problemas. Você já teve o contato ou convívio com aquela pessoa ou aquele líder? Eu já, gente, graças a Deus tive muita sorte com patrões. Que você tem a sensação de que qualquer problema que você colocar na mesa vai ser solucionado? Pois é. Quem tem o arquivo da riqueza tendem a ver os problemas, encarar eles e crescer com eles, assim, sabe? Enquanto, normalmente, quem tá naquela outra situação, com o arquivo, né, ao contrário da pobreza, mentalidade de pobre, tendem a se sentir derrotados com aquilo, sabe? Sempre vem aquelas frases prontas, então um passo pra frente, 5 pra trás, tinha que ser comigo, não, porque pobre nasceu pra isso, e que não, blá, 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 blá. Então imagine que você tá passando por uma situação, não sei, pra pagar uma conta, ou no trabalho, na faculdade, na família, relacionamento, não importa. Acontece essa situação. Então o arquivo da riqueza, ao identificar essas situações desconfortáveis, porque sim é desconfortável, o arquivo da riqueza, ela entende que quando
o ambiente está desconfortável, é porque existe uma oportunidade para crescer. Ninguém vai conseguir crescer ali no confortável. Por isso, muitas pessoas não conseguem enriquecer dentro do CLT, porque fica focado, ao invés de ver o CLT como um degrau, simplesmente dentro da pirâmide da riqueza, olha como uma segurança. E isso, pessoal, não é um perigo. Então, a da riqueza vê isso, vê que quando está desconfortável é uma oportunidade para crescer. Então eles tendem a estar um pouco mais tranquilo que o pobre quando aparece com uma situação. E sempre aciona, ok, é difícil, é chato, é horrível, mas o que eu posso fazer para solucionar isso? O que eu posso, inclusive, aprender? Porque sempre quando a gente conclui e soluciona uma situação, sim, conseguimos entender e aprender algo novo ali. Então, ter essa mentalidade da riqueza, né, nesse contexto te ajuda a enxergar de fato essas situações como um combustível, sabe? Enquanto do outro lado acaba sentindo não ter força, porque mais uma vez, comigo é sempre assim. E simplesmente não sobe pro próximo nível. E essas coisas sempre vai acontecer, pessoal. Quando eu me vi que não tinha mais trabalho, assim, pra mim ter 2 trabalhos para poder juntar dinheiro, para poder vir pro México. Eu me lembro que eu comecei a caminhar, por exemplo. Eu sabia que aquilo não ia ser para sempre. Na minha cabeça, eu sou jovem, eu tenho energia, tenho vontade. E isso para mim vai ser por um momento, sabe? Quando eu cheguei aqui de novo, eu morei em um quartinho com um monte de imigrante que eu tava querendo ir para os Estados Unidos. Era numa região não tão boa assim, mas eu sabia que naquele momento eu precisava viver com menos, porque a dinâmica é essa, né? Viver com menos do que ganha. Só que quando você tá chegando num país, você nem tá ganhando nada. Então eu precisava viver bem justo, assim, ter menos gasto possível. Mas eu sabia que aquilo seria algo momentâneo. Então a diferença é que é a maneira que você olha as situações, tá? A pessoa rica não permite que um problema defina a sua realidade. Número 10, gente, eu adoro esse número 10 aqui, que eu confesso que eu tinha muito problema com isso. Inclusive, eu me vi em uma cena que eu vou colocar aqui pra vocês no exemplo, eu conversando com uma pessoa pra tratar de mudar a mentalidade dela referente a esse arquivo da riqueza. Número 10. Pessoas ricas são bons recebedores e pessoas pobres são péssimos recebedores. Então, muitos têm essa crença, por exemplo, muito forte com dinheiro, né? Então tem certas dificuldades, por exemplo, de receber grande quantidade de dinheiro ou de colocar o preço no seu serviço. E os ricos simplesmente aceitam a abundância. Ponto. É simples, gente, sério. Uma vez eu vi uma frase que eu acredito muito e eu quero compartilhar com vocês. É mais fácil ser rico que ser pobre. Então você conhece aquela pessoa que você dá presente ou você quer pagar um favor que ela fez pra você, a pessoa faz um favor pra você e fala, aí você vai lá pagar. E a pessoa fala, não, imagina, que isso? E é muito engraçado porque isso parece ser humanidade, né? Simplesmente eu fiz por amor, eu te ajudei por amor, sabe? E realmente existem pessoas no mundo que quer fazer as coisas só por ajudar, pra servir. A minha cunhada, por exemplo, ela é uma pessoa que faz pra servir, assim, ela entendeu que a essência dela é servir, mas ela tem muito claro que ela gosta de servir, porque muitas vezes não é humanidade, é realmente a dificuldade de receber. Então pessoas que têm a mentalidade abundante, ela sempre vai falar, ai, obrigado, e quem é mais espiritualizado vai falar obrigado e eu aceito com gratidão. Agora para e pensa, se você não consegue receber um presente, um elogio ou uma ajuda, como é que você vai receber grandes oportunidades? Grandes quantias, enfim, prosperidade. Então pessoal, receber bem é um sinal de merecimento, tá? Ou inclusive de automerecimento, sabe? Eu tô recebendo essa quantia porque eu pintei essa parede e eu pinto bem, então foi meu tempo, foi o meu detalhe, o meu cuidado, você entende? E se você receber bem, o universo, ele responde por isso, sabe? Porque é um sinal de merecimento. Agora eu vou falar aqui uma situação que eu vivi, pessoal, com um dos meus ex-analistas, porque sempre todo mês eu fazia uma reunião
com a equipe para poder falar o que foi bem, o que foi mal. Aí eu gostava de fazer uma competição. Eu gostava de fazer assim para mostrar quem foi melhor Porque às vezes, né, pessoal, você é muito bom na produção, mas não é tão bom na qualidade, entendeu? Então eu comecei a separar assim pra ver quem era melhor na produção, qualidade. E às vezes saía um analista que era bom na produção, qualidade, enfim, era muito legal. Então eu fazia um pódio, e eu tinha uma equipe ali de 8 pessoas, fazia um pódio. E foi muito legal porque teve pessoas que... Eu tenho uma analista que ela é mais velha do grupo, e ela achava que por ser mais velha ela tava atrás, sabe? Dos novinhos. E quando eu fiz o pódio, ela viu que não, que ela sempre estava ali no pódio, sempre, não importa, terceiro, segundo, primeiro lugar, ela estava no pódio. E aí eu fazia o pódio, e aí, entre as pessoas que ficou no pódio, eu fazia um sorteio para dar um dinheiro do meu bolso, porque também faz parte também do Arquivo da Riqueza, você liberar o dinheiro para você não amanar a coisa da escassez. Então eu gostava de fazer isso, eu gostava de fazer um pódio e eu fazia ali, valor em dinheiro, 2 rodadas, 2 sorteios, e aí eu depositava todo mês 2 valores lá. E uma vez, esse meu analista, eu vou falar o nome dele, Armando, porque ele fala português, ele vê os meus vídeos. Gente, que dificuldade foi fazer esse menino me passar a conta dele, porque ele era novo na minha equipe, então eu não tinha conta dele. E eu fiquei 1 hora falando com ele, assim, e ele falando que não, dá pra alguém que precisa, que não sei o que. Eu tive que fazer, olha, você tem que saber receber. Aí eu comecei a conversar com ele, aí foi ali que eu comecei a entender muita coisa dele, que ele teve uma situação de familiar muito esquisita. O pai e a avó, os pais deles, assim, né, que cuidou dele, aí a avó, que a mãe faleceu, o pai ele não conhece, a mãe tá ali, mas a não tá nem aí. Então eu acho que ele nasceu com essa coisa de que quando eu começar a trabalhar, porque nessa empresa que ele trabalha, que ele tá lá ainda, mas não na minha equipe, é a empresa que ele mais conseguiu ganhar bem, assim, dinheiro. Que eu vou ser independente, vou ganhar meu dinheiro e ali você fechou pro mundo. Que é só ele, então ele que paga as coisas dele, é ele que faz o dinheiro dele, então ele ficou com essa dificuldade de receber. Sabe? Ele não sabia receber. E eu também tinha essa dificuldade de receber, apesar do meu pai sempre... Eu tava acostumado a receber do meu pai, né? Mas assim, sempre de amiguinhos, de pessoas, eu sempre era que dava. E meu pai ainda me perguntava, por que você sempre convida pessoas pra ir pro cinema? Por que sempre é você que faz isso? Eu nunca vi ninguém te chamando. Meu pai me falou isso. E é muito esquisito, porque assim, eu comecei a partir, sei lá, não faz muito tempo que eu aprendi a receber. E todo mundo E eu aprendi e eu já não me sinto culpa. Eu recebo mesmo, assim, sabe? E todo mundo ama me dar presente, porque eles falam que é como se fosse uma criança recebendo, porque eu me surpreendo muito, porque como não era comum eu ganhar coisas, eu me surpreendo, sabe? Então a minha cunhada, por exemplo, com uma conversa que eu falo com ela, eu fiz um vídeo falando que ela me mandou um monte de coisa, assim, que era de memória afetiva. Ela me mandou um monte de coisa. Se eu falo uma coisinha pra ela, assim, que eu gosto, assim, ela lembra, pode passar 5, 6 meses que ela lembra, ela compra e me manda. Então, eu posso dizer que ela que foi que desbloqueou isso em mim, sabe? Mas eu já tinha consciência de que eu tinha que aprender a receber. Então, o que eu fazia antes de começar a receber presente? Gente, com uma simples moeda que eu encontrava na rua, eu agradeci o universo, sabe? Porque eu sou da lei da atração, e se você ignorar ou rejeitar, ou inclusive o próprio presente, não só que você encontra na rua, você está praticamente mandando um sinal de que você não quer aquela energia na sua vida, a energia do dinheiro, por exemplo. Então não rejeita dinheiro. O universo não conhece o valor de moeda, sabe? Para ele é só dinheiro e pronto. Na sua cabeça que a gente coloca, essa moeda é 5 centavos, não vale nada. Mas isso aqui é 10 mil, vale muito. E a gente que coloca importância. Na verdade é a mesma energia, a gente tem que receber 5 como se fosse 10 mil, sabe? Com a mesma gratidão. Então eu vejo dinheiro na rua, eu pego e eu agradeço o universo assim, sabe? E eu costumo sempre gastar a metade para poder realmente liberar, ou inclusive eu dou a metade quando eu encontro dinheiro, assim, para não ter apego a dinheiro. E então eu comecei a fazer esses movimentos até eu começar a receber presentes, assim, e eu senti assim no final que, será que agora eu tenho que dar algo pra... E não, gente. Temos que desenvolver essa habilidade de ser bons recebedores, sabe?
eu conversei com esse meu analista, eu fiz a transferência, e eu me lembro que ele falou, então me transfere, que não sei o que. E aí eu vi que ele meio que mudou um pouco de atitude. Antes dessa situação, ele ganhou também uma televisão em um sorteio, só que essa televisão não chegou até ele, porque, enfim, ele não estava pronto para receber. Então as coisas podem acontecer a favor dele, mas ele tá fechado e as coisas vai bater na porta e vai embora, sabe? E assim acontece com essa oportunidade, com quantas grandes quantias. Ele ganhou uma televisão enorme, assim, e bateu na porta dele, mas foi embora a televisão. E é assim que acontece se a gente não se abrir e ser bom recebedores. Então, pessoal, seja bom recebedores. No meu vídeo anterior, eu perguntei pra vocês e como aplicar isso no dia a dia. Eu vou repetir para que isso fique cada vez mais claro na cabeça de vocês. Vamos procurar observar nossas crenças limitantes, pessoal. Sabe? Quando alguém falar alguma coisa pra você, vamos fazer um negócio, qual é a sua primeira mensagem? Qual é o seu primeiro pensamento que sai da sua cabeça? Será que não sei? Aí você vai começar a entender o seu padrão. Quando eu fui fazer o depósito lá pro menino que ele ganhou, pro meu analista, pro Armando, ele falou, não, dá pra alguém que precisa mais. Então, a partir da sua reação primária, você consegue identificar facilmente os pensamentos limitantes que você tem e identificar aí o arquivo que você está inclinado, tá? Vamos identificar isso. Identificando isso, vamos começar a trabalhar em cima desse pensamento limitante com pensamentos, com afirmações positivas, né? Eker, que eu falei pra vocês lá no outro vídeo, ele sempre costuma falar sobre tem mais dinheiro sendo fabricado pra mim nesse momento. Dinheiro vem pra mim com facilidade, alegria e glória. Ele, na verdade, ele falava, eu sou imã do dinheiro. E procure agir como uma pessoa rica, mas não dentro da mentalidade que você acredita que é um rico, porque você vai se lascar. Faça como rico. O que o rico faz para poder manter a riqueza? Então ele procura entender sobre finanças, fazer network e, claro, invista nos seus conhecimentos. Vê vídeos gratuitos como esse. Mentorias, livros, podcasts. Eu amo sempre uma vez por ano, eu já falei pra vocês aqui, comprar um curso caro por ano. Esse ano eu ainda não comprei, mas eu tô no processo de comprar um curso de como fazer network, que é algo que eu nunca fiz. Agora me conte aqui no vídeo, aqui embaixo nos comentários, que desses 5, ou se vocês quiserem mencionar os 5 do outro vídeo, que já são 10, quais desses arquivos da riqueza fez mais sentido pra você? Comente aqui a sua situação, que aí eu posso ler e dar um feedback pra você, porque eu sou expert nesse tema, gente. Eu amo, sou fascinado por esse tema. Se você conhece aquele amiguinho que gosta desse tipo de assunto, ou que ele não gosta, mas que pra ele vai fazer sentido, compartilha esse vídeo pra ele e fala pra ele fazer todo aquele babado que você já fez, que eu sei que ele já fez, pra que eu possa crescer nesse negócio aqui. Então, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo.